Em destaque no Panorama CBN, deputados do PL são condenados por esquema de emendas parlamentares no Maranhão. Deputada do MDB passa a usar tornozeleira eletrônica em esquema do INSS. Israel mata 2 autoridades de alto escalão do Irã. Assessor de Trump renuncia por discordar da guerra. Colômbia acusa Equador de matar 27 pessoas na fronteira entre os dois países. Empresas anunciam medidas para se adequar ao ECA digital. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. Terminou o julgamento. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade 3 deputados federais do PL por corrupção passiva. Josimar Maranhãozinho e Pastor Gil, do Maranhão, e Bosco Costa, de Sergipe, foram considerados culpados por cobrar e receber propina em troca da liberação de emendas parlamentares. O destino do dinheiro seria o município de São José de Ribamar, no Maranhão. Apesar da condenação por corrupção, a primeira turma absolveu os deputados da acusação de integrar organização criminosa. Além dos políticos, outras 4 pessoas foram condenadas pelo crime de corrupção passiva. O relator do caso, o ministro Cristiano Zanin, teve o voto seguido pelos ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. Ao votar, o ministro Alexandre de Moraes destacou a existência de provas materiais, como depósitos e uma espécie de tabela de pagamentos, usada pelos envolvidos. Ele comparou o método de contabilidade do grupo ao esquema utilizado pela máfia italiana nos Estados Unidos, citando que Al Capone foi pego pelo livro de contabilidade. A ministra Carmen Lúcia também acompanhou o relator e classificou o esquema como uma ciranda criminosa, com recursos que deveriam ser aplicados na saúde pública. Um quarto réu, Thales Andrade Costa, que respondia apenas por organização criminosa, foi absolvido de todas as acusações. E bora comprar um jatinho? A Polícia Federal deflagrou a Operação Indébito. É um desdobramento da Operação Sem Desconto, que investiga o esquema de desvios em aposentadorias e pensões do INSS. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou a prisão de 2 pessoas e o uso de tornozeleira eletrônica pela deputada federal Gorete Pereira, do MDB do Ceará. O Ministério Público Federal e a PF chegaram a pedir a prisão preventiva dela, mas Mendonça negou o pedido. Segundo a Polícia Federal, a deputada controlava uma entidade usada para aplicar descontos indevidos nos benefícios e usava influência política para pressionar servidores a acelerar processos do grupo criminoso. Os investigadores dizem que o nome de Gorete Pereira aparece numa planilha de propina associada ao valor de R$ 780 mil. A PF diz que tem provas de que ela comprou um apartamento de luxo de R$ 4 milhões com dinheiro desviado. Na operação, os agentes apreenderam dinheiro em espécie, relógios, joias e artigos de luxo, não só no caso dela, mas dos outros investigados também. Foram presos o empresário Nacho de Lima Pinheiro e a advogada Cecília Rodrigues Mota, ex-presidente da Associação de Aposentados e Pensionistas do Ceará. Numa mensagem, Nacho reclama que estava ficando sem dinheiro e que a deputada queria se apossar de 70% de uma entidade envolvida no caso do INSS. E a advogada Cecília, por sua vez, foi flagrada falando sobre comprar um jatinho, o que, segundo a PF, aponta a participação dela no fluxo financeiro dos descontos fraudulentos. Deixa de fazer corpo mole, vai atrás desse negócio, bora comprar um jatinho, ela fala para uma das pessoas. Cecília já tinha prestado depoimento à CPI do INSS. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, do Podemos, disse que o número de detidos, no caso, já chega a 14. Nós estamos passo a passo trazendo mais pessoas para o centro da investigação que estiveram presentes nesse escândalo. Só para que vocês tenham uma ideia, já são 14 os presos ligados ao escândalo do INSS e outras prisões virão. Em nota, a deputada Gorete Pereira negou qualquer ato ilícito e disse que as informações não refletem a realidade.
O parlamentar disse que sua trajetória de 40 anos é pautada pela integridade e que a defesa vai se manifestar depois de acessar os autos do processo. E o presidente da CPI do INSS, senador Carlos Viana, que você ouviu aí, disse também que recebeu com tranquilidade a decisão do Supremo Tribunal Federal de restringir o acesso a documentos sigilosos da investigação. Na segunda-feira, depois que eu gravei o panorama, o ministro André Mendonça suspendeu a entrada de parlamentares na sala-cofre do Senado, onde estão os dados colhidos do celular de Daniel Vorcaro, do Banco Master. Viana defendeu a medida como uma forma de proteger o inquérito. Segundo o senador, houve tentativas de vazar informações restritas, como dados íntimos de Vorcaro, que poderia comprometer a validade das provas no futuro. A Polícia Legislativa está apurando com a Polícia Federal a possível entrada de alguém, até com câmera escondida ou algo do tipo, nessa sala-cofre do Senado. Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o senador disse que vai acionar o STF para identificar quem usou um telefone da própria Corte do Supremo para trocar mensagens com o Daniel Vorcaro. É para descobrir se o empresário tentou usar canais oficiais para bloquear operações policiais. Como você já ouviu aqui no Panorama, a jornalista Malu Gaspar do Globo e da CBN revelou mensagens entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, no dia em que o então banqueiro foi preso no ano passado. Carlos Viana defendeu o afastamento do ministro Alexandre de Moraes até o fim das investigações sobre supostas fraudes no Banco Master. O número que aparece ali naquela mensagem é um número funcional do Supremo. Cabe agora, oficialmente, ao Supremo, se nós tivermos essa condição na investigação, que seria o básico numa investigação profunda, que o Supremo nos responda com quem estava aquele número de telefone no momento em que o Vorcaro manda a mensagem. Mas que é o número do STF, não há dúvida, porque em qualquer país sério do mundo, o ministro Alexandre de Moraes estaria afastado do cargo até que a investigação terminasse e nós determinássemos se ele tem culpa ou não em toda essa história. Moraes que já negou que tenha trocado mensagens com o Vorcaro. Sobre a suspeita de que o filho do presidente Lula recebia repasses irregulares de benefícios do INSS, Viana ponderou que, embora uma testemunha cite o nome de Lulinha, a comissão ainda não encontrou provas desse envolvimento. A defesa de Fábio Luiz Lula da Silva procurou o ministro André Mendonça e colocou Lulinha à disposição para prestar depoimento voluntário. O advogado Marco Aurélio de Carvalho admitiu em entrevista à Globo News que o filho do presidente viajou a Portugal em 2024 com o lobista Antônio Carlos Antunes, o careca do INSS. Segundo o advogado, a viagem serviu para conhecer uma fábrica de produtos à base de canabidiol e acabou não gerando negócios. A estratégia de se apresentar à justiça tenta evitar medidas mais drásticas, tipo essas aí, como as buscas realizadas pela Polícia Federal nessa terça-feira. E o INSS suspendeu a oferta de novos empréstimos consignados pelo banco C6. A decisão veio depois da identificação de cobranças indevidas contra aposentados e pensionistas. Além da suspensão das atividades, o órgão determinou que o banco devolva cerca de 300 milhões de reais aos beneficiários. A medida é um desdobramento de irregularidades apontadas pela Controladoria Geral da União e confirmadas por técnicos do próprio INSS. Segundo a apuração, o banco C6 descontava diretamente dos benefícios valores de serviços não autorizados, como seguros e pacotes adicionais. Uma auditoria da CGU identificou indícios dessas cobranças em pelo menos 320 mil contratos. É uma prática considerada grave porque reduz o valor que o segurado recebe no fim do mês. A nota do INSS reforça que é proibida a inclusão de taxas administrativas ou seguros em operações de crédito consignado. O objetivo da regra é proteger a margem de endividamento e a renda de quem depende do benefício. O C6 está impedido de fechar novos contratos até que todos os valores sejam ressarcidos com correção. Em resposta, o C6 afirmou em nota que discorda totalmente da interpretação do INSS, sustenta que não praticou irregularidades, que seguiu as normas vigentes e que vai recorrer da decisão na Justiça. Nessa terça, o Banco Central anunciou a liquidação extrajudicial do Banco Master Múltiplo, que pertence ao conglomerado de Daniel Vorcaro. A medida vem 4 meses depois do banco ser colocado sob intervenção como tentativa de salvar as operações da Will Financeira, que também faz parte do grupo. Mas aí a própria Will teve a liquidação decretada em janeiro
e o Banco Central entendeu que não tem mais motivos para manter a administração temporária. E a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro fez um novo pedido ao Supremo Tribunal Federal para que ele vá para a prisão domiciliar. Os advogados alegam que a estrutura da papudinha não é suficiente para o monitoramento contínuo da saúde dele. E eles citam o histórico de pneumonias recorrentes e apneia do sono grave. Bolsonaro segue internado sem previsão de alta desde sexta-feira. O boletim médico divulgado nesta terça pelo hospital particular DF Star aponta melhora do estado de saúde e diz que na segunda o ex-presidente foi transferido para uma nova acomodação de terapia intensiva mais adequada ao quadro clínico atual. Vamos falar do Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os navios vão voltar a atravessar o Estreito de Hormuz em breve. E ele criticou a OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte, dizendo que a organização comete um erro ao não apoiar os americanos no conflito com o Irã e na liberação lá do Estreito de Hormuz. A declaração vem depois de países da Europa e da Ásia rejeitarem o pedido de apoio feito por ele. Trump disse que agora não precisa de ajuda. Também não queria mesmo, né? Mas falou que os aliados teriam aceitado o pedido caso ele tivesse exercido mais pressão. Bom, nós não precisamos de muita ajuda. Não precisamos de nenhuma ajuda. Na verdade, nós só avisamos. Eu observei nas últimas semanas que todos os nossos aliados da OTAN estavam muito a favor do que fizemos, acabar com a ameaça nuclear do Irã, e fizemos isso com muita força e poder. Então os aliados concordam com isso, mas não querem, apesar do fato de que nós os ajudamos muito, eles não querem nos ajudar, o que é incrível, sério, incrível. E o assessor econômico da Casa Branca disse à emissora CNBC que petroleiros estão começando a passar aos poucos pelo Estreito de Hormuz, mas não deu mais detalhes. Nessa terça, o governo dos Estados Unidos teve uma baixa importante. O diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, Joseph Kent, renunciou. Kent entregou uma carta ao presidente Trump afirmando que não pode, em sã consciência, apoiar a guerra contra o Irã. Nesse documento, o agora ex-diretor afirma que o Irã não representava uma ameaça iminente e que os Estados Unidos foram pressionados por Israel para iniciar o ataque. Kent comparou a situação atual com a guerra do Iraque, citando uma campanha de desinformação para convencer o governo de uma vitória rápida. Ele tinha assumido o posto em fevereiro do ano passado com o apoio total do presidente. Pouco depois da renúncia, Trump reagiu e atacou o ex-aliado. Disse que Kent é muito fraco em segurança e afirmou que é bom que ele esteja fora por não considerar o Irã uma ameaça. Milhares de pessoas foram às ruas no Irã para protestar contra os Estados Unidos e Israel. As manifestações foram convocadas pelo regime por meio de redes sociais. O movimento aconteceu logo depois de Israel afirmar que matou 2 autoridades de alto escalão do país. Ali Larijani, chefe do Conselho Supremo de Segurança, que era um dos homens mais importantes do regime, e morreu em um ataque aéreo em Teherã. E também Gholamreza Soleimani, comandante de uma das forças iranianas que teve papel importante na repressão às manifestações da população do Irã contra o regime, que deixou dezenas de milhares de mortos. O governo do Irã confirmou as 2 mortes. No campo de batalha, subiu para 912 o número de mortos em bombardeios de Israel no Líbano, com mais de 2.200 feridos. E isso contabiliza as vítimas desde o dia 2 de março, quando terminou a trégua entre Israel e o grupo extremista Hezbollah, que tem o apoio do Irã. De acordo com a agência de notícias iraniana Fars, foram registrados ataques intensos em território israelense e em bases militares dos Estados Unidos no Catar, no Kuwait e nos Emirados Árabes. E o preço do petróleo continua oscilando bastante. No momento em que eu gravo, o petróleo do tipo Brent sobe 3,5%, valendo $103, sendo que antes da guerra o petróleo oscilava entre 60 e 70 dólares. Nessa terça, o comitê que reúne os secretários de Fazenda dos estados divulgou uma nota dizendo que não vai reduzir o ICMS sobre os combustíveis, como chegou a pedir o presidente Lula. Os estados alegam que isso prejudicaria políticas públicas e que os cortes não costumam ser repassados ao consumidor final. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,3% aos 180.409 pontos.
O dólar comercial caiu 0,58%, cotado a R$ 5,19. O euro vale R$ 5,99, com baixa de 0,36%. E o mercado de alimentos teve uma movimentação bilionária. A multinacional americana General Mills anunciou a venda da operação brasileira para o grupo Três Corações por R$ 800 milhões. O negócio inclui marcas tradicionais como a Yoki e a Kitano. A venda faz parte de uma estratégia global da General Mills para focar em setores de maior lucro, como sorvetes e comida para animais de estimação. No ano passado, a operação brasileira rendeu cerca de R$ 1 bilhão e 800 milhões à companhia, que tem 2 fábricas, em Minas Gerais e no Mato Grosso. Essa transação ainda precisa da aprovação do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A expectativa é que o processo seja concluído até o fim desse ano. E o Congresso Nacional promulgou o Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O texto, assinado em janeiro, depois de 25 anos de negociação, cria um mercado de 700 milhões de pessoas e reduz tarifas em mais de 90% do comércio entre os blocos. Apesar da etapa brasileira concluída, as regras só valem plenamente depois da ratificação de todos os países membros. A expectativa é que o tratado amplie o fluxo de bens e investimentos entre a América do Sul e a zona do euro. No Panorama da Manhã, a Bianca Santos falou bastante sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, que entrou em vigor nesta terça-feira para se adequar à lei que ficou conhecida como Lei Felca, por causa do influenciador que denunciou a exploração de crianças na internet. A lei obriga plataformas digitais a adotarem mecanismos mais rigorosos de verificação de idade e controle pelos pais. E as empresas começaram a se mexer. O Google confirmou a implantação de mudanças, dizendo que agora o Brasil vai ter o modelo de estimativa de idade com o uso de inteligência artificial, o que pode bloquear conteúdo com classificação para maiores de 18 anos no YouTube, na Google Play Store e também resultados na busca. No caso do YouTube, menores de 16 anos agora precisam de supervisão parental para criar ou manter um canal, até mesmo para publicar comentários. Adolescentes também não poderão alterar no TikTok as configurações mais restritivas aplicadas às suas contas por padrão sem permissão dos pais. O WhatsApp começou a permitir que pais ou responsáveis monitorem mensagens e coloquem limites à atividade de menores de 13 anos no aplicativo. Já a Rockstar, conhecida por jogos como GTA, anunciou que não vai mais vender seus jogos de PC a consumidores no Brasil por sua loja digital. E um desdobramento de um caso que eu trouxe aqui no Panorama dias atrás, a Polícia Civil de São Paulo pediu a prisão preventiva do tenente-coronel da Polícia Militar, Geraldo Leite Rosa Neto. Ele é marido da também PM Gisele Alves Santana, que foi encontrada morta com um tiro na cabeça no mês passado, no apartamento onde eles moravam no Brás, no centro de São Paulo. O pedido de prisão tem o aval do Ministério Público e acontece depois de novas provas contestarem a versão inicial, que era de suicídio. A defesa da família apresentou áudios e mensagens que reforçam a tese de feminicídio. Em mensagens enviadas a uma amiga, Gisele relatava o comportamento possessivo do marido. Ela escreveu que o oficial ficava cego de ciúmes e que temia ser morta por ele. A mãe da vítima prestou depoimento e descreveu um relacionamento abusivo em que Gisele era proibida de usar batom, salto alto e perfume. Segundo a defesa, o tenente-coronel Neto já possui um histórico de denúncias por ameaças contra ex-companheiras e assédio contra subordinadas na corporação. Laudos da Polícia Técnico-Científica também revelaram que Gisele tinha lesões no rosto e no pescoço, indicando que ela sofreu agressões antes do disparo. O tenente-coronel, que estava no apartamento no dia e acionou o socorro, não se manifestou sobre os novos laudos até o momento em que eu gravo o podcast. Eu volto a falar sobre o noticiário internacional. Na segunda-feira, o presidente Donald Trump voltou a falar sobre Cuba e disse que para ele seria uma honra tomar a ilha. O regime cubano vive um colapso de energia, especialmente por causa do bloqueio dos Estados Unidos, que impede a entrada de petróleo no país desde o começo do ano. Cuba reconheceu que está em negociações com Washington e fez anúncios. Por exemplo, permitir que cubanos no exterior possam investir
e abrir seus próprios negócios em Cuba. Mas o secretário de Estado americano Marco Rubio afirmou que os anúncios não são suficientemente drásticos. O que se fala é que Trump quer tirar o presidente Miguel Díaz-Canel do poder. Como se não bastasse isso aqui no continente, a tensão diplomática na América do Sul aumentou e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, voltou a acusar o Equador de bombardear o território colombiano na região da fronteira. Segundo Petro, 27 corpos foram encontrados carbonizados. Ele disse que as vítimas eram agricultores que trocaram o cultivo de coca por produtos legais, como café e cacau. Petro disse que não deu a ordem do ataque, falou que não veio das forças da Colômbia e também disse que grupos armados não têm capacidade para esse ataque aéreo. E ele pediu que o presidente dos Estados Unidos intervenha e ligue para o presidente do Equador, Daniel Noboa. Por uma rede social, Noboa disse que as declarações de Petro são falsas e que o Equador está agindo no próprio território e não na Colômbia. Também acusou o governo de Gustavo Petro de permitir que grupos de narcotráfico colombianos se infiltrassem no Equador devido à negligência nas fronteiras. Isso tudo acontece durante uma ofensiva do Equador contra o narcotráfico apoiada pelos Estados Unidos. O país mantém desde domingo 75 mil militares como parte do Plano Escudo das Américas, uma aliança de segurança de 17 países que não tem a participação da Colômbia. E pelo menos 23 pessoas morreram e 108 ficaram feridas numa série de atentados suicidas na Nigéria. As explosões atingiram 3 pontos estratégicos da cidade de Maiduguri, que tem mais de 1.200.000 habitantes, as proximidades de um hospital universitário e 2 centros comerciais. A cidade é o epicentro de uma insurgência que já dura mais de 15 anos. O grupo extremista Boko Haram tenta impor uma interpretação radical da lei islâmica, a Sharia, no país. Horas antes dos atentados, o exército nigeriano afirmou ter contido uma tentativa de invasão de militantes islâmicos nos arredores da capital. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Não esquece de mandar seu nome e a cidade de onde está ouvindo o Panorama. O Carlos Daniel só escreveu Udon. Eu esqueci de classificar aqui o nosso Daniel Mesquita nos últimos episódios com o seu apelido Dom. Então, nas próximas vezes eu vou atender o seu pedido, tá bom? Carlos Daniel, que não disse onde está ouvindo o Panorama. Um abraço para você. Termino com uma homenagem ao cantor Ney Matogrosso. Eu hoje tive um pesadelo e levantei a tempo. Ele anunciou nessa terça a morte da mãe dele, Beita Pereira, aos 103 anos de idade. Ela morava com o Ney, recebia cuidados intensivos por causa do declínio da saúde física e mental. A assessoria do Ney disse que o corpo de Beita já demonstrava o cansaço da caminhada nos últimos meses. A equipe do cantor informou que algumas apresentações da turnê atual devem ser remarcadas por causa do luto. Ney Matogrosso, que tem 84 anos, viveu bastante com a mãe, né? Isso é o lado positivo, né? Mas a gente deseja, claro, os sentimentos aqui, que passe por isso com serenidade o Ney e também todos os outros familiares. Do escuro eu via o infinito sem presente, passado ou futuro. Com essa belíssima canção de Cazuza, a gente vai terminando essa edição do Panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá. Que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. Panorama CBN,
As principais notícias do dia em menos de meia hora.